Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a configurar as layers da planta arquitetônica. Em primeiro lugar, nós precisamos criar as layers. E como que as layers são criadas? Você vai clicar na aba Layer Properties, aqui no ribbon de Layers, e vai abrir essa janela aqui, que contém todas as layers do projeto. Como vocês podem observar, eu já criei algumas layers de projeto e tem uma layer que ela foi importada devido à inserção de uma referência externa no desenho, que é essa layer aqui, ó, folha de prova, de um desenho que eu já apaguei. Bom, para criar uma nova layer, como que nós vamos fazer? Eu vou selecionar uma layer, por padrão, todos os arquivos do AutoCAD novos já vêm com layer 0. Por exemplo, se eu abrir aqui um novo arquivo de desenho, a layer padrão que vem configurada é somente a layer 0. Todas as outras demais layers eu vou criar para poder organizar o novo arquivo. Tá? E a layer nada mais é categorias para que você possa organizar o seu desenho, seja essa organização feita por função do elemento de desenho representado, seja por propriedades do elemento de desenho, por exemplo. E se esses elementos tiverem traçado de linha tracejado e uma determinada espessura de linha, por exemplo 0,15, então eles vão ser agrupados numa layer. Os elementos tracejados de linhas de espessura 0,30 vão estar numa outra layer. Os elementos de linha contínua de linha .030, por exemplo, vão estar numa outra layer diferente das duas anteriores. E assim sucessivamente. Tá? Então, existem duas formas típicas de organização do desenho. A forma como eu estou começando a organizar o meu desenho aqui, como vocês podem observar pelas layers criadas, elas não estão configuradas em função daquilo que o elemento de desenho representa. Né? Por exemplo, a esquadria, que são as portas e corresponde às portas e janelas da edificação, eu vou agrupar na layer de esquadrias. As paredes da edificação na layer de paredes, e assim sucessivamente. Essa é uma organização mais comum nos projetos de engenharia. Em eventuais aplicações da arquitetura, o pessoal prefere organizar por propriedades do elemento de desenho, né, pelo tipo de espessura de traçado. Isso posto, vamos então criar as layers e organizar o nosso desenho. Para criar uma nova layer, né, eu vou partir de uma layer de referência. No caso, eu estou selecionando a layer 0 aqui, que normalmente a layer 0 é aquela que já vem configurada, como eu mostrei para vocês na tela anterior. Então, eu vou clicar aqui, ó, onde tem o solzinho com as camadas, New Layer, e eu vou criar uma nova layer. Observem que a nova layer ela adquire as propriedades configuradas na layer selecionada. Então, eu depois vou ter que alterar, né, as configurações conforme as especificações do projeto. Nesse caso aqui, eu já criei a layer de calçada, de cobertura de esquadria, de paredes. Eu vou criar uma layer de mobiliário, que essa layer eu não tenho ainda. Criei a layer de mobiliário. E falta ainda eu criar a layer de cotas. Tá? Eu vou criar uma layer de cotas agora, porque nós vamos precisar utilizar essa layer para o próximo vídeo. Criei aqui layer de mobiliário, layer de cotas, e de linhas de corte, que ainda não estão representadas aqui na planta. As linhas que representam a passagem dos planos de corte verticais. Vamos conferir, então, não está certinho. E agora eu vou configurar as propriedades de layer. Para configurar as propriedades de layer, eu vou configurar os seguintes campos. Cores. A cor serve meramente para identificação de uma determinada categoria de desenho no ambiente model e no ambiente layout. O line type serve para configurar o tipo de linha, tipo de traçado de linha. Line weight serve para configurar a espessura de linha. Se você quer que essa layer não fique aparente em aplicações futuras, que a layer que você está configurando não fique aparente em aplicações futuras ou que ela receba menos destaque, então eu vou configurar
a transparência, eu vou dar uma camada de transparência na layer. Aqui também tem alguns campos de configuração de viewport, configuração de impressão. Esses campos nós não vamos utilizar num primeiro momento. Eles servem para habilitar ou desabilitar a impressão ou para habilitar ou desabilitar a visualização da layer nas novas viewports ou janelas de impressão que forem criadas. Tá? Viewports são janelas adicionais no desenho, tipicamente utilizada para configuração de impressão em escala. A gente vai ver isso na aula de plotagem. Bom, apresentadas as layers, eu vou agora fazer as devidas configurações. Ou vocês podem colocar as cores que quiserem. Eu gosto de configurar layer de texto, normalmente com cores escuras. E uma sugestão que eu dou é sempre para configurar com cores que sejam possíveis de se trabalhar numa tela clara ou numa tela escura do AutoCAD, para dar mais compatibilidade ao projeto. Verifiquei que eu esqueci mais duas layers aqui, ó, layer de texto e layer de piso, para a gente colocar as achuras de piso. Então, agora vamos fazer a seleção. Eu vou começar aqui pela cobertura e pela calçada. Eu quero mostrar um detalhezinho para vocês. Aqui eu vou selecionar a linha da cobertura ou da calçada dessa forma. Tá? Eu fiz a seleção individual, não fiz aquela seleção que tocando nos objetos eu acabo selecionando todo o grupo de objetos que foram tocados pela caixa de seleção. Então, nesse caso aqui eu vou enviar, para eu enviar o elemento para uma layer, eu vou selecionar aqui a caixa que contém a listagem das layers, eu vou selecionar a layer calçada, não coloquei aqui. Então, selecionei aqui ó, o elemento da layer calçada e agora eu vou desligar a visualização da layer calçada. Tá? De que forma? Para eu desligar a visualização de uma layer é só clicar aqui nas lâmpadazinhas ou eu posso clicar no solzinho caso a layer calçada não esteja ativada, que é a situação agora. Quando que eu sei que uma layer está ativada? Uma layer vai estar ativada quando tiver esse símbolo de confirma verde em vez da camada de layer ao lado do nome. Então, no caso ela não está ativada, se eu congelar a layer, ó, eu não vou habilitar a sua visualização. E eu posso também desabilitar a visualização, né, clicando na lâmpadazinha. A diferença da lâmpadazinha para o congelamento é que a lâmpadazinha ela permite que uma layer ativada tenha a sua visualização desligada. Né? Então, nesse caso, ó, por exemplo, se eu clico na lâmpadazinha no layer 0, que é ativada, ó, ele vai me dar um aviso dizendo que eu estou querendo desligar a visualização da layer ativada. Eu confirmo, né, essa mensagem e eu não vejo mais nada que está incluído na layer 0. Tá? Se eu quiser ver de novo, eu clico na lâmpadazinha, que agora está azul, um símbolo de desligado. Aqui tem um bom exemplo de que mostra a importância, né, de organizar o desenho em layers. Eu posso desabilitar a visualização de alguns componentes que não sejam interessantes para eu representar em determinado momento do projeto e sem precisar apagar informação do desenho. Caso eu queira visualizar a informação comunicada no desenho novamente, é só eu ligar a layer novamente. Agora, vamos então organizar as demais layers. Eu vou desenhar aqui um retângulo, mas eu quero que esse retângulo já seja incluído na layer de cobertura. A layer de cobertura eu não acabei de configurar.
ela tem a linha traço 2 pontos, segundo a norma nova da ABNT. Caso eu não tenha o tipo de linha carregado, como que eu faço para carregar? No caso, a layer de cobertura, eu preciso configurá-la com traço 2 pontos. No meu caso, eu já carreguei o tipo de linha traço 2 pontos aqui. Então, o que falta para configurar esse tipo de linha? Eu vou clicar em Load, aí eu vou procurar o tipo de linha que eu desejo carregar. Eu vou carregar, por exemplo, esse tipo de linha aqui, ó, de traço 2 pontos, que é um tipo de linha que eu posso utilizar na cobertura, tá? Segundo a norma da ABNT, de desenho arquitetônico. Bom, então carreguei o tipo de linha, agora eu posso selecioná-lo. Poderia selecionar esse que já está carregado para mim? Pode. Por padrão, o tipo de linha que vem é somente tipo de linha contínua, tá? Então, os demais, todos que eu coloquei aqui, eu carreguei, né, anteriormente. Então, eu carreguei assim como eu carreguei esse tipo agora. A CAD-ISO, cliquei em Load, descobri o tipo, carreguei. Então, eu vou clicar nesse tipo e vou selecionar para o desenho da minha cobertura. Se eu quiser que os próximos elementos de desenho sejam todos incluídos numa layer que eu vou selecionar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ativar essa layer e como que eu ativo? Eu dou um clique duplo, né, na camadinha da layer que eu desejo ativar e vocês podem ver que a layer aqui, ó, da caixa de seleção, ela foi alterada também. Na caixa de seleção, quando eu não tenho nada selecionado, então aparece a layer que está ativada, no caso a layer de cobertura, e eu vou fazer o desenho da cobertura. Eu vou fazer um retângulo, nesse caso aqui por cima da calçada, porque a planta original, ela tem essa característica, né? O beiril do telhado é alinhado com a calçada da edificação, então por isso que foi desenhado por cima. Eventualmente, pode ser que a calçada e a cobertura não estejam alinhadas, portanto, os contornos, né, do beiral do telhado e da calçada vão ter medidas diferentes em relação às paredes externas. Bom, então nesse caso aqui, ó, cobertura, se eu quiser ver somente a calçada, desligo a layer de cobertura e eu vejo somente a calçada. Bom, então vamos configurar aqui as demais layers. Vocês já aprenderam a remanejar, já aprenderam a incluir elementos nas layers criadas. É importante lembrar que por conta desse último desenho de inclusão dos novos elementos de desenho na layer que está ativada, é importante já no começo do desenho deixar as layers configuradas. Essa é uma boa prática de desenho. Portanto, o que eu gosto de recomendar para os alunos quando criam um arquivo novo de desenho de projeto? Primeiro, configura-se as unidades de desenho. No caso aqui do desenho de construção civil, a gente configura preferencialmente para centímetros ou metros. Segundo, configurar as layers. Já no próximo desenho completo, a ideia é configurar as layers antes de iniciar o desenho. Bom, aqui eu já a layer de cotas vou configurar também, né? Vou botar uma espessura de linha fina, mas que não seja tão fina assim, 0,15. No caso da cobertura, eu vou botar uma espessura média, 0,20. Da calçada também. Das esquadrias, eu quero destacar um pouquinho mais que a cobertura e a calçada, então vou colocar um 0,30. Essa layer folha de prova é uma layer criada de referência externa. Eu havia importado um arquivo aqui para o desenho, não na forma de blocos, mas na forma de referência externa. E esse arquivo foi incorporado ao desenho. Mesmo que você incorpore o arquivo desenho, ou seja, tire o vínculo da referência externa, nem todas as layers você consegue apagar. Principalmente, você consegue apagar todas as layers do arquivo incorporado, exceto a layer 0. Então, por exemplo, essa aqui, no caso, é a layer 0 do arquivo incorporado. Então, eu vou tentar excluir aqui, ó, não consigo, ele me dá esse aviso de que layers zeros e layer def points, que são layers que marcam pontos de referência, não podem ser excluídas, né? Layers dependentes de referências externas
não posso, layers contendo objeto e a layer ativada. São essas layers que eu não consigo excluir no AutoCAD. No caso aqui a layer 0, de um arquivo que foi incorporado. Mesmo ele sendo incorporado, eu não consigo apagar. Linhas de corte. Então, a layer das linha de corte é informação, então vou colocar como 15. A linha de corte também eu vou configurar para traço e ponto, que é típico de linha de corte. Mobiliário, vou botar um 0,20. Não quero tanto destaque assim. Vou aumentar aqui da calçada da cobertura, 25 e 25. Parede é o item que merece maior destaque no desenho da planta. Então, vamos colocar 0,6. O piso vai ser a Ashura. A Ashura, normalmente, a gente quer que a informação seja representada de forma suave. Então, 0,09. Aí eu não preciso colocar transparência, se eu coloco uma linha fina. E o texto, informação, 0,15. Então, aqui estão configuradas as layers. E agora vamos alocar os elementos. Para remanejar os elementos, vou simplesmente selecionar os elementos da layer. Estou cuidando aqui com a seleção para não pegar nada errado. Esse é um cuidado que nós devemos ter, né, quando a gente cria o desenho antes da configuração de layers, né? Então aí a gente tem que remanejar todos os elementos de desenho e tem que cuidar para não pegar nenhuma linha incorreta. Aqui eu tenho que dar um trinco na abertura da porta. É uma forma de conferir, a gente desligar ou congelar, né, a layer para ver se nenhum elemento ficou de fora. A princípio parece que não. Ficaram esses daqui, que a gente vai remanejar. No caso, eu posso remanejar, né, objetos para layers congeladas. Então, tem aqui o mobiliário, ligar a visualização. Agora as paredes. Essas linhas aqui, na verdade, são layer de calçada. Tem algumas linhas duplas, eu vou apagar as linhas sobrepostas. Quando a gente organiza nas layers, aí a gente consegue enxergar melhor alguns detalhes do desenho. Ainda falta duas linhazinhas. Vou desenhar essa aqui. As outras vão ser cobertas pelas esquadrias. Bom, então aqui a gente organizou as paredes para alocar esses dois elementos finais na layer de calçadas. Eu posso ligar todas as layers de uma vez clicando nessa camadinha aqui, E assim eu consigo observar que todos os elementos foram agrupados em suas devidas layers. Agora, vamos colocar então as achuras. Para colocar a achura, eu vou primeiro ativar a layer do piso e eu vou agora aplicar o comando RET. A achura é sempre inserida quando identificada uma área limitada. Por exemplo, eu estou aqui no piso da cozinha, vou colocar aqui uma achura de ladrilho, que representam ladrilhos, pode ser essa, ou pode ser essa aqui, e vou
inserir no piso da cozinha. Então, como vocês podem ver, tem uma área limitada que vai ser completamente preenchida. A achura eu tenho que colocar uma vez a cada ambiente, né? Então, preenchi a achura desse ambiente aqui. Posso aumentar o tamanho da representação do ladrilho, ou seja, do losango, que representa o ladrilho, aumentando o fator de escala da achura. Vou deixar dessa forma aqui. Fecho o editor de achura e ok. Se eu quiser incluir uma achura que represente um piso de madeira, por exemplo, eu vou acionar o comando RET de novo para selecionar a nova área a ser preenchida. No caso, ela está sendo preenchida aqui com os ladrilhos, mas eu posso selecionar a achura representativa de piso de madeira. Vai ser essa aqui. Tem que ser aplicada uma vez para cada ambiente, porque senão acontece o seguinte, eu vou aplicar aqui a achura 2 vezes nos dormitórios, uma vez em cada dormitório, sem fechar o editor. Ativar novamente a layer de piso, aplicar a achura. Tem alguma outra linha que ainda não está fechada. Depois a gente pode limpar com trim também. Então, apliquei a achura. Fechei o editor. Olha o que acontece quando eu seleciono a achura. Eu acabo selecionando as duas de uma vez só. Isso não é muito interessante. Por isso que não é bom a gente aplicar a achura em 2 ambientes seguidos, né? Primeiro aplica num ambiente, fecha o editor, ativa o comando de novo, aplica no segundo ambiente. Aqui tem um detalhe, ó, eu posso alterar o padrão, mesmo que ele não tenha sido selecionado anteriormente. Se quiser desativar a visualização do piso, que nem sempre é interessante, eu posso desativar aqui, tá bom? Gente, por hoje era isso e até a próxima aula.